Bom dia a todas, todos e mais pessoas. Hoje é dia 23 de julho, a nossa última mesa de comunicação. Então vamos iniciar com filosofia e ciência em Bergson, espero esteja falando corretamente. Metafísica e atenção entre análise e intuição com a Franciele Barbosa da Silva. Então é contigo agora, tá? Bom dia, tudo bem? É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Pode abrir a apresentação, por favor, eu vou me apresentando. Então, meu nome é Franciele Barbosa, eu faço parte do programa de pós-graduação em Educação, mestrado, na Universidade Regional de Blumenau, UFURB. A minha linha de pesquisa é Educação, Dinâmicas Sociais e Diversidades. E o meu orientador é o professor Dr. Celso Kramer. Então, a minha pesquisa da dissertação tem o título Devir e Nexo na relação entre crianças e professoras na educação infantil, no qual eu busco, então, investigar o encontro, né? O que acontece no encontro das relações entre crianças e professoras nesse território que se constitui a infância, a partir de uma perspectiva filosófica inspirada na filosofia deleuziana, através do livro Mil Platôs, de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Então, a partir da discussão, né, no nosso grupo de estudo, nosso grupo de estudo Saberes de Si, eu fui me aproximando um pouco de Bergson, né, do pensamento dele, e considerando a importância que Bergson tem para a filosofia deleuziana. Então, nesse percurso, o meu orientador, o Celso, ele fez um desafio para que eu fizesse uma pesquisa exploratória a partir do capítulo 6 da Introdução à Metafísica do livro Pensamento Imovente, do Henri Bergson. Então, o trabalho de hoje que eu estou apresentando é um resultado desse movimento investigativo. Pode passar. O título, então, ficou Filosofia e Ciência em Bergson, Metafísica e Atenção entre a análise e a intuição. Pode passar. Então, o estudo ele tem como tema a distinção, então, entre a ciência e a metafísica. Né? No nosso filósofo ali, o Henri Bergson. Pode passar. Então, trata-se de uma investigação exploratória, né? Porque partiu do capítulo 6 da introdução à metafísica, e uma leitura fundamentada, então, nessa análise conceitual do texto, né? Eu precisava pensar nessa ênfase, nessa articulação entre os argumentos que mobilizam, então, os conceitos de ciência, metafísica, análise e intuição. Pode passar. O objetivo, então, é, a partir da distinção entre a análise e a intuição, fazer esse deslocamento, pelo qual a prática científica, porque ela opera por símbolos, né? Então, ela deixa de entrever o movimento da metafísica, que é imanente ao próprio conhecimento, ao movimento do conhecimento. Pode passar. E essa distinção, né? Nessa distinção, a ciência, ela sempre se organiza como uma atividade analítica, porque ela opera sempre por decomposição do real em um sistema de representação mediado por símbolos. Então, o objeto, ele é reconstruído a partir de pontos de vista múltiplos e encadeados, sem que se alcance uma unidade. Pode passar. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, porque é muito densa a filosofia de Bergson, né, e a gente precisa ter, eu gosto muito de colocar imagem assim para conseguir pensar, né, nesse primeiro exemplo ali, é o real, é o absoluto, como diz Bergson, né, então a duração, ela é vivida em sua unidade. O que a ciência faz? Ela faz essa decomposição analítica. A inteligência, ela é isolada,
separada e distinguida, né? E a mediação simbólica, né, que opera o real, ele é traduzido, então, em símbolos. E os múltiplos pontos de vista ali, separado por categorias, né? O objeto, então, ele é apreendido de vários ângulos e relações. Então, ele é visto através de uma representação, então. Então, essa representação, ela é sempre parcial. Tu nunca consegue ver a unidade, porque ela está sempre, o real, ele está sempre no movimento de devir. Pode passar. Então, o conhecimento, ele se organiza, então, como recortes, né, que subsistem a continuidade do real por equivalências representacionais. A análise que a ciência faz, né, ela se prolonga sempre na multiplicação de perspectiva, instaurando um movimento de se aproximar que permanece no plano da exterioridade, não coincide com o movimento real que pretende aprender. Qualquer objeto, ele está sempre em movimento. Pode passar. Aqui eu coloquei outro exemplo, que eu gosto sempre de trazer exemplos. Uma maçã, por exemplo, né? A ciência, ela trabalha com símbolos, não com o real em sua totalidade. Então, a maçã, a análise científica, ela vai analisar o peso, a cor, né, o formato, a composição química, né? Todas as categorias, ela vai fazendo essa categorização e ela vai fazendo essa representação simbólica. Agora, a metafísica, ela vai mostrar ali a experiência, é muito mais do que isso, né? Ela vai, é, ela, ela é o ato contínuo com o real, com o vivo, com o indivisível. A maçã, ela não é só essa categorização que a ciência faz, ela é muito mais. Ela é sabor, ela é textura, ela é o ato de pegar a maçã na mão e morder e apreciar o gosto dos mais diversos tipos de maçã. Eu acho que se eu entendi bem, seria basicamente isso. Pode passar. Então, nesse sentido, a ciência, ela sempre opera como regime de inteligibilidade, que privilegia a exterioridade do objeto, convertendo o real em mediação simbólica parcial. O Bergson, ele tem a citação ali, que está na página 188, que diz que a ciência tem por função analisar, trabalha, portanto, antes de tudo com símbolo. É uma citação bem importante do Bergson, eu achei muito interessante, né? Porque a ciência, ela tem a função habitual de analisar, trabalhar, e, portanto, ela sempre trabalha com símbolos. Eu nunca tinha pensado sobre isso, achei muito interessante. Pode passar. Então, aqui, nesse deslocamento, explicita-se, então, a distinção entre a ciência e a metafísica, esse foi o objetivo do estudo, né? Analisar essas duas distinções. Então, a ciência, ela pega a maçã ali, né? E ela analisa a maçã. Já a metafísica, ela participa desse fluxo de vida da própria maçã. Nesse deslocamento, explicita-se, então, a distinção entre metafísica e ciência, pois a Bergson fala que a metafísica, ela é a ciência que pretende passar-se de símbolos. Achei muito interessante essa citação. Ela pretende passar-se de símbolos, porque ela atua no próprio movimento, né? No devir. Pode passar. Então, a metafísica, ela não se apresenta como um acréscimo ao regime analítico. Ela tem essa distinção, né? Ela não é um acréscimo, mas ela como suspensão de uma lógica representacional. Ah, isso aí. O que deu aqui, meu Deus? Não, voltou. Então, conhecer deixa de ser o conhecimento, né? Deixa de ser tradução de um objeto em um sistema sucessivo para tornar-se coincidência com a exterioridade, porque não se trata, portanto, de operação complementar, mas de uma inserção do movimento do real, enquanto duração, no qual a intuição não designa um procedimento derivado, mas a experiência de coincidência com o objeto em seu devir. Então, devir, esse é um tema muito caro para o Bergson, né? Eu tenho estudado sobre isso. Pode passar.
movimento contínuo. Então, nesse sentido, o conhecimento intuitivo não representa o real, mas o acompanha em seu movimento interno, deslocando-se da lógica da representação para uma lógica de coincidência com a duração. A duração sempre vai ser esse movimento, né, de tempo do devir. Então, quando considerado a partir da exterioridade do próprio movimento, o mesmo acontecimento não se deixa decompor. O movimento ele não se deixa decompor, porque ele sempre ele está em fluxo contínuo, ele está sempre se transformando, né? Então, o mesmo acontece, o mesmo acontecimento não se deixa decompor sem perder a sua natureza, pois se apresenta como devir, como contínuo no qual os elementos não se constituem como uma unidade separável, mas como modulações de um único fluxo de vida. O que indica a possibilidade de compreender a intuição como uma forma de relação com o real. Pode passar. Então, o que fica evidente nesse deslocamento não é a soma de perspectiva, mas a diferença entre representar o real e coincidir com ele. Porque o real, ele não é um conjunto de objetos prontos, ele sempre está em devir, né? O real é duração, Bergson fala, um fluxo contínuo de transformação. Por exemplo, na educação infantil, a gente tende a olhar uma criança, né, um ser humano, por exemplo, categorizando, olhando para ele como um bebê, uma criança pequena, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso. A duração não, a duração ela vai acompanhar esse processo de vida do indivíduo. Então, cada ser é uma modulação e uma expressão singular desse único fluxo de vida. Pode passar. Então, nesse sentido, a metafísica e Ribergson, ela não se estrutura como domínios independentes, mas como regimes de relação com o real. Isso eu achei muito interessante, porque Bergson, ele não está criticando a ciência, né? Ele está fazendo essa distinção. A ciência, ela é importante, mas a metafísica também é importante, né? Elas não são, elas como regime de relação com o real, porque elas analisam o mesmo objeto, só que de perspectivas diferentes, né? No quais a análise conduz à multiplicidade de representação à exterioridade do objeto, e a intuição à coincidência com o movimento real. Então, aqui eu coloquei um exemplo de como ouvir uma música, né? A ciência, ela pode analisar as notas, a frequência do som, o ritmo, a duração de cada acorde. A metafísica quer compreender a experiência de ouvir a música, porque a experiência de ouvir a música pode ser muito diferente. A minha experiência, a tua experiência, né? Então, você pode conhecer toda a partitura e ainda assim nunca ter vivido a experiência de ouvir a música. Interessantíssimo isso, né? Pode passar. Então, entre esses modos de apreensão, o conhecimento constitui-se com uma variação de perspectiva, de maneiras diferentes, né? De olhar para a mesma realidade. A ciência olha um objeto, né? Uma garrafa, de uma forma, a metafísica olha a experiência, né? Não é só uma garrafa, né? Eu estou me relacionando com a garrafa. Então, no qual o real, ora ele se oferece como decomposição analítica, ora como duração indivisa. Pode passar. E seria isso, gente. Queria fazer essa distinção entre ciência e metafísica, porque, por exemplo, uma forma que eu vou precisar utilizar para fazer a própria cartografia na minha análise, na minha pesquisa, eu vou precisar olhar esse território, mas eu não posso olhar de uma maneira só científica, eu tenho que analisar a realidade desse cotidiano, né? Então, acho que o Bergson, ele conversa bastante com a minha pesquisa. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua apresentação,
podemos abrir espaço para perguntas, se houver, ou então a gente deixa para o final. Mas se alguém quiser já fazer de imediato alguma pergunta, fique à vontade. Se não houver, a gente parte para a próxima apresentação. Então, eu vou chamar o Germano Cerezer, que vai falar sobre Emílio Chantel e o método experimental. Então, é com você, Germano. Você está conseguindo ver aí? Tudo certo? Sim. Ok. Deixa eu ver. Aqui. Assim, tá em modo tela cheia, né? Bom, então eu inicio com a minha apresentação. Eu sou o Germano, eu sou estudante da Universidade Federal de Santa Maria, estou no 8º semestre, sou estudante de licenciatura e, enfim, esse trabalho é um trabalho que já vem sendo trabalhado faz uns 1 ano e meio, 2 anos, que eu tenho estudado sobre orientação da professora Michele Seixas, essa autora da filosofia moderna, que se chama Émile Châtelain. E, bom, hoje eu vim apresentar para vocês, eu acho que esse nome ele é muito explicativo do que eu quero fazer nesse trabalho, que é basicamente falar sobre a Émile Châtelain, apresentar um pouco sobre essa autora, que não é uma autora que a gente conhece pelos livros de história da filosofia, infelizmente, e sobre o método experimental, que, para mim, assim, nas leituras que eu tenho desenvolvido sobre a autora, é chave de compreensão para a filosofia dela. E, enfim, então, eu primeiro parto para quem é Émile du Châtelet? Quem é Émile de Tournier-le-Breteuil, ou Marquesa do Châtelet-Lumont? Bom, como eu disse, ela é uma filósofa moderna do século XVIII. Eu acho interessante a gente desenvolver alguns traços para falar sobre a atmosfera teórica que ela está situada e com quem ela está conversando. Porque isso também interfere diretamente na vida dela. Émile Châtelet é uma marquesa, como eu disse, ela se casou com um marquês, ela já era de família nobre, e ela nasceu e ninguém sabe exatamente como ela teve a educação dela. Assim, há muitas teorias sobre de que maneira ela foi educada, mas, em geral, há duas assim, teses principais, teorias principais, que poderiam indicar as teses de como ela foi educada. Seria ou através do convento ou através do seu irmão, que nas famílias nobres da época, o filho mais jovem, ele era designado para a carreira eclesiástica, e talvez Émilie de Châtelet acabou tendo contato com essas aulas e aprendeu. O que se sabe é que, quando ela era muito jovem, ela já sabia ler latim, italiano, alemão, inglês, ou seja, ela já era e dominava um certo grau de conhecimentos matemáticos, assim, considerável. E aí ela se casa com o Barão do Châtelet e vira Marquesa do Châtelet-Lumont, e passa boa parte da vida como ela mesma descreve no prefácio das Instituições Físicas, que é uma obra que eu vou tratar aqui nessa apresentação. Passou boa parte da sua vida sob as ocupações da nobreza, né? Enfim, festas enfim, detalhes e coisas assim. Mas, bom, chega um momento que ela decide, ela tem dois filhos, na verdade, e aí um terceiro que acaba falecendo, e ela decide voltar a estudar, enfim, decide se dedicar de novo à carreira das ciências. E, claro, ela era uma marquesa, ela tinha influência política, e ela, enfim, contrata e começa a ter relações intelectuais com os mais diversos intelectuais da Europa. Então, ela tem aula com Maupertuis, com Clairaut e, por último, com Canning, que é muito importante para a história das instituições. E ela e aí é um pouco interessante, porque ela fica conhecida, depois que ela acaba falecendo, em 1749,
pela sua relação com Voltaire. Em 1733, ela começa a ter um relacionamento com Voltaire. Isso era comum na época entre a nobreza, né? Porque os casamentos eram arranjados, então existia entre a nobreza, claro, uma certa liberdade, onde os nobres tinham seus companheiros, mas tinham também amantes, e isso era bem aceito, assim, entre eles. E, bueno, em 1733, então, Voltaire ele escreve as cartas filosóficas lá e ele acaba sendo bastante perseguido na França, em Paris, e Émile Châtelet já estava em uma relação com ele, e ela decide se mudar para um castelo da família do Châtelet, que é em Cirey, e lá eles começam a desenvolver muitos experimentos científicos. Voltaire tinha acabado de voltar à Inglaterra, ele estava assim, com muita vontade de estudar física newtoniana, tinha tido contato com várias questões do Principia, né, que tinha sido publicado, e ele tinha acabado de ter sido publicado, acho que a 3ª edição, também exatamente. Então, já existia, os newtonianos já tinham publicado alguns livros, e na França o que predominava ainda era a física cartesiana. Né? Bom, a partir disso, então, a partir de 1733, Émile Châtelet se muda com Voltaire para o Château de Cirey, esse castelo, e eles ficam aí por 10 anos, acredito eu, com essa relação e desenvolvendo os mais inúmeros tipos de experimentos científicos e produção intelectual. A Marquesa ela acaba por escrever ela está situada dentro de a sua filosofia, em geral, ela está situada dentro de uma perspectiva da filosofia natural, do método experimental. Mas ela escreve sobre as mais diversas áreas do conhecimento. Ela tem uma obra sobre a Bíblia, ela tem uma obras, tratados escritos sobre Bíblia, sobre óptica, sobre a felicidade. Também era um tema, enfim, que estava muito efervescente nessa época, no século XVIII. E ela fica durante todo esse tempo, até o momento que ela e o Voltaire meio que brigam, enfim. Ela acaba conhecendo outro, que eu não vou me lembrar muito bem do nome dele, mas era um soldado do exército francês. Ela acaba ficando grávida, mas ela já estava numa idade um pouco avançada para a época, para ter um filho. Ela, no mesmo tempo, estava fazendo uma tradução do Principia Matemática do Newton para o francês, e essa foi, inclusive, a obra enfim, foi a tradução e comentário mais utilizado até metade do século passado na França, o que mostra como Émile Châtelet foi muito influente na França. Mas, enfim, ela acaba tendo esse filho, que ela fica grávida, ela acaba conhecendo esse soldado, fica grávida, ela acaba tendo filho e acaba falecendo 6 dias depois, mas completa a sua tradução. E com isso, ela, enfim, acaba falecendo e esse livro acaba sendo publicado só 10 anos depois, e vários escritos depois dela também só foram publicados, inclusive tem escritos que estão sendo encontrados até hoje. Em 2023, quando aconteceu na Universidade Federal de Santa Maria, o primeiro colóquio do Châtelet, a gente acabou tratando de uma recente descoberta, enfim, que era um texto que era atribuído a Voltaire, era o da Liberté, que eu acho que é o da Liberdade, que era atribuído a Voltaire até então, e descobriram que, foram nos manuscritos, não era a letra do Voltaire. Enfim, essa foi basicamente um geral da vida do Châtelet, mas como eu disse, o nome da apresentação é Émile Châtelet e o método experimental. Por quê? Émile Châtelet, ela não é uma autora canônica, e isso tem, enfim, existem muitas explicações, agora existem muita teorização sobre que sustenta as reivindicações da renovação do cânone filosófico, e Émile é uma figura, assim, que eu diria central, e por isso também que ela foi tão utilizada, assim, e para essas reivindicações, porque é inaceitável que uma pessoa que tinha contato, e as suas trocas epistolares comprovam isso, com todos os intelectuais, os grandes intelectuais da França, tenha sido tão esquecidas. Como que a gente pode olhar para o manual de filosofia e ver todo o iluminismo francês, Voltaire, Diderot, d'Alembert, Condillac, enfim, alguns até com Frederico Tatruss, enfim, um monte de coisa,
E a gente não, assim, figuras muito particulares, que eu quero dizer, nos manuais de filosofia, e a gente não enxerga Émile de Châtelet, que tem um tratado, que tem uma tradução comentada importantíssima em 2 tomos. Enfim, tudo isso são problemáticas que o movimento de renovação do cânone levou, e desde então tem sido trabalhado Émile de Châtelet, e tem se encontrado, e tem sido realizado traduções, porque para o português não há nenhuma obra da Madame du Châtelet traduzida, para o inglês apenas instituições físicas e algum ensaio, se eu não me engano, o De Óptica. E a própria produção secundária, os comentários de du Châtelet demoraram muito tempo para ser caridosos. E por que eu digo caridosos? Eu estava usando esse termo assim enfim, no trabalho que eu estava escrevendo, porque eu acabei percebendo que, dados os comentários do século XX, eles eram muito pouco atentos às sutilezas da obra do Châtelet, e acabavam sempre enquadrando ela como mais uma que repetia, inclusive tem, enfim, que mais uma que repetia o trabalho de outros filósofos da época, assim, que no máximo ela foi uma sintetizadora, mas que ela realmente não propôs nada de novo. E isso, bem mudado, assim, com a leitura mais atenta, se percebeu que não, que Émile Châtelet teve fortes contribuições e influenciou muito o meio intelectual da época. Então, é basicamente a partir disso, a partir dessa reivindicação, e principalmente por reivindicar a originalidade do pensamento da Madame du Châtelet, que, e claro, justificar, né, porque não apenas reivindicar, mas justificar, mostrar o porquê, que eu acredito que o método experimental é uma boa forma de explicar, assim, de forma geral, o porquê que Émile du Châtelet foi uma pensadora original. Ainda que eu, pessoalmente, acredito e tenho trabalhado, e pretendo trabalhar futuramente no mestrado, doutorado, sobre isso, que eu acho que até entre as doutrinas mais fora do método, as doutrinas específicas, enfim, sobre, por exemplo, a doutrina dos princípios da Madame du Châtelet, tem coisas que escapam da sua atmosfera intelectual. Então, ela sim, ela vai usar, e eu vou falar os princípios de Leibniz e Christian Wolff, princípio de não contradição e razão suficiente, mas até entre como esses princípios se relacionam dentro da obra, eu acredito que ela cria alguma questão nova, assim, claro, umas sutilezas, mas, enfim, é por isso que o trabalho exegético existe. E, bom, já falei, acho que sobre todos os pontos que eu gostaria da filosofia da Madame du Châtelet, e agora eu passo, então, para as instituições físicas, que é essa obra. As instituições físicas foi uma obra que ela começou a trabalhar em 1736, quando Voltaire também estava, assim, muito empolgado com a filosofia de Newton. Madame du Châtelet, como por ter sido instruída pelos melhores matemáticos, tinha um conhecimento matemático, assim, muito maior que o do Voltaire, e ele mesmo reconhecia isso. Inclusive, se tem assim, esses elementos de Voltaire, que são os elementos da filosofia de Newton, que é uma obra publicada em 738. Se não tem, muito da pena, da Madame du Châtelet. Só que o que acontece é que eles tinham, ao mesmo tempo, muitas de dissidências, porque o Voltaire era um newtoniano, assim, quase dogmático, assim, ele era realmente um newtoniano, como muitos outros, enfim, da Academia Real de Ciências de Londres eram, ou seja, aceitavam e não questionavam os pressupostos teóricos da teoria da gravitação universal, por exemplo. Então, Émile Châtelet já discordava, eles vão, enfim, e aí vai entrar, eu não vou comentar, mas tem várias coisas muito interessantes sobre quando eles, por exemplo, submetem para um concurso da Academia Real da França sobre a natureza do fogo, os dois submetem ensaios e os dois fizeram os mesmos experimentos, escrevem juntos e escrevem ensaios diferentes, com resultados diferentes. Muito interessante. Mas, enfim, essa é a obra, então, que Émile Châtelet escreve. Ela, no prefácio, Instituições Físicas, no caso, Instituições Physique, que está sendo traduzido pelo Grupo Émile, aqui no Brasil, enfim, em breve será publicado pela Michelle Seixas, coordenando, no caso, né, que é a minha orientadora, e como ela, num artigo, ela escreve aqui, ela simboliza o circuito, o ingresso no circuito filosófico das grandes questões, porque é um tratado completo, trata de todos os grandes temas que estavam, assim, borbulhando no século XVIII. Então, tem
um capítulo sobre conhecimento humano, sobre Deus, sobre a substância, atributos e modos, hipóteses, espaço, tempo, elementos da matéria, e aí uma segunda parte, que aí eu tenho que alertar, porque a obra ela não tem uma divisão interna, as instituições físicas não têm uma divisão interna, parte 1 e parte 2, mas os comentários, em geral, realizam essa distribuição, assim, digamos, do capítulo 1 ao 10, ao 11, é mais filosófico, e a partir do 12 até o 21 é mais físico mesmo, assim, é matemática. Porque aí é ela falando sobre, enfim, a física newtoniana, a partir da geometria, né? E tem dois objetivos. A Madame du Châtelet, a atmosfera intelectual que ela está dialogando é numa França predominantemente cartesiana, mas que está tendo uma decaída do sistema de mundo cartesiano, que até então predominava, e um sistema de mundo newtoniano muito forte, enfim, que é emergente, digamos assim, muitos livros sendo publicados, o Princípio de Newton sendo, enfim, editado e sendo impresso e distribuído e traduzido, enfim. Então, essas instituições físicas, que foi publicada em 1740, essa edição que está aí na capa é a de 1742, que ela fez algumas pequenas alterações, mudou o nome um pouquinho, mas, enfim. E o que enfim, fala das instituições físicas e por que o método experimental aqui é tão importante? Por que eu coloquei o nome Émile Châtelet e o método experimental? Porque o método experimental ele é uma questão que marca a modernidade, né? Enfim, a modernidade filosófica começa com uma obra que se chama O Discurso do Método, né? E a gente fala sobre o método experimental, a gente pensa no método experimental ao menos desde Bacon, Galileu. Então, essa passagem da modernidade e esse desejo por um método confiável de produzir ciência, de produzir conhecimento, é algo assim, é quase que poderia dizer um paradigma. É um paradigma da modernidade, assim, conhecer um método, ter um bom método para tudo, né? Desde para ensinar, como esqueci o nome do filósofo que faz a didática magna, enfim, vários métodos para ensinar tudo a todos, para fazer uma boa investigação científica, para fazer uma boa investigação metafísica. E, enfim, Émile Châtelet está dentro desse circuito. Só que, e ela poderia se dizer claramente que ela é uma filósofa experimental, uma filósofa natural. Só que o método experimental também, durante o século XVI, XVII, XVIII, sofre imensas modificações. Ele começa de uma forma, com Bacon lá, com o novo órgão, e ele vai se transformando. Digamos que, quando ele chega em Newton, e principalmente na segunda edição, onde ele acrescenta o escolho geral, né, que é enfim, o escolho geral, que é uma apêndice ao Princípio da Matemática, que é essa obra onde ele, enfim, fala sobre todos os fundamentos da sua teoria da gravitação, ele vai lançar os pressupostos teóricos do seu método experimental. Até então, ele nem tinha usado esse nome, porque esse nome era muito popular. Assim, o Alan Shapiro, que é um comentador de Newton importante, tem um artigo sobre isso que vai falar sobre como o Newton, ele, na verdade, ele nem queria usar esse nome por muito tempo. Assim, ele decidiu usar justamente quando ele entra em conflito com Leibniz, na época. Então, enfim. Só que o que acontece? O Newton, no método no escola geral, ele vai acrescentar aquela famosa frase, enfim, que é bastante conhecida, que é o hipóteses não fingo, eu não finjo hipóteses. E ele retira do método experimental, ele já não tinha uma atenção tão importante para elementos metafísicos, para uma sustentação epistemológica muito forte, mas ele se esforça para elaborar assim, o que está sustentando, mas, em geral, é amplo. E ele, claro, ele via as hipóteses, né, ou seja, a formação de hipóteses como um problema, porque ele viu Descartes, e Émile Châtelet vai estar de acordo com Newton nesse sentido, que Descartes abusou muito das hipóteses, que Descartes sustentou toda a sua teoria física em cima de hipóteses. E, enfim, como os escolásticos também, ou seja, o próprio, essa áurea de criticar a Idade Média que existiu durante toda a modernidade,
não vai se perder em Émile de Châtelet, ela também vai ser uma que vai criticar, mas ela vai, como Newton, criticar Descartes por estar, enfim, sustentando o sistema através de hipóteses não fundadas na experiência. Claro, aqui tem uma divisão importante, que não vai dar tempo de entrar, entre hipóteses imaginárias e hipóteses experimentais. Newton, na verdade, ele rejeita hipóteses que não podem ser experimentadas, então, hipóteses imaginárias, né? Mas, enfim, Émile Châtelet, então, nas instituições físicas, através de 2 capítulos muito influentes, que são, enfim, aqui o método experimental, né? Os princípios do conhecimento e das hipóteses. Esse capítulo das hipóteses ele foi tão importante que na enciclopédia do Diderot e d'Alembert, tão famosa enciclopédia sobre tudo, ele vai ser praticamente copiado, sem dar, obviamente, os devidos créditos à autora, e um dos princípios do conhecimento, onde ela vai introduzir algo no método experimental que não estava presente no método experimental newtoniano, que justamente entre os newtonianos era rechaçado, que há princípios que fundamentam o nosso conhecimento. E, no caso, Émile Châtelet encontra essa sustentação metafísica, essa sustentação epistemológica na filosofia de Leibniz e de Wolff. Ela estuda Leibniz através de Wolff, mas ela tem contato com alguns textos de Wolff também. Então, ela vai acrescentar no primeiro capítulo, o princípio da não contradição, como eu já disse, e o princípio de razão suficiente. Isso é um tema à parte. Enfim, mas o que eu quero realmente indicar para vocês é o que vem em seguida, que é o capítulo das hipóteses. E por que os princípios do conhecimento influenciam nas hipóteses? Porque aqui, Émile Châtelet, claro, ela vai estar criticando Descartes, enfim, pelo excesso de hipóteses, porque ele fundamentou todo o seu sistema metafísico e físico em hipóteses, físico em hipóteses. E isso foi um excesso, porque, sim, tu não explica a verdadeira causa da coisa, e aí é por isso que existe o princípio da razão suficiente, e existe várias distinções ali entre possibilidade e impossibilidade, mas o que importa aqui é que ela vai falar que os newtonianos também cometeram outro excesso, que foi o de não usar hipóteses, porque ela vai argumentar que toda a história da ciência utilizou hipóteses para construir a filosofia e construir novas descobertas, assim. Claro, hipóteses que sempre estão sujeitas a experimentos. E aqui ela vai fazer uma distinção que é o bom uso. Para ela, por exemplo, inclusive, é interessante porque os próprios newtonianos que rejeitavam a hipótese, Newton e os newtonianos, se utilizaram de hipóteses. Por exemplo, eles achavam que a gravitação é uma propriedade da matéria. E isso, para Émile Châtelet, não faz sentido porque não tem experimentos que ainda não existiam na época, experimentos que comprovavam algo desse tipo. Então, os próprios newtonianos, nessa de não querer usar hipóteses, cometeram excesso por usar uma hipótese, enfim, que não condiz, que não foi experimentada e que não há como comprovar, não há como demonstrar. E, ao mesmo tempo, essa recusa a hipóteses é um freio para a ciência, porque a hipótese, quando bem utilizada, ou seja, quando não tomada como verdade, como os cartesianos faziam, era era falho, enfim. E, bom, aqui eu já fui bastante tempo falando, mas o que eu quero dizer é basicamente que ela vai colocar a razão, então, ou seja, os princípios do conhecimento como guia para a experiência. Isso é muito importante, e aqui eu vou me dirigindo para o final, porque, enfim, eu acredito que o tempo está acabando. Esse distanciamento de um bom uso de hipóteses, só que guiados pela razão, guiados pelos princípios do conhecimento, ela vai indicar um modo de conceber o método experimental e um modo de conceber as hipóteses que é inovador para a época e que, enfim, é uma das precursoras do método hipotético dedutivo que depois, no século XIX e XX, vão ser tão importantes para se fazer ciência. Então, o método e essa articulação e, claro, a influência também que ela teve com essas articulações que foram copiadas, por exemplo, influenciou num livro que Condillac vai publicar, o Tratado de Sistemas, 10 anos depois, e depois foi praticamente copiada, ou seja, na enciclopédia do Diderot e d'Alembert, o que mostra que havia gente concordando com essas proposições, sabe? E ela
teve, enfim, muitos danos, digamos, morais, porque ela foi acusada de plágio e tudo, o que não condiz com os próprios manuscritos. Hoje em dia existem estudos para isso, que estão estudando os manuscritos da Émilie Châtelet, inclusive aqui está um deles, que está disponível pela Biblioteca Nacional da França, pelo menos das instituições, e que mostram como a Émilie Châtelet foi uma das precursoras no método hipotético dedutivo. E é isso que eu estou procurando agora estudar no mestrado, quero estudar no mestrado, no caso, como que Émilie Châtelet rejeita as hipóteses, sobre quais condições, primeiro, sobre quais condições Newton rejeita hipóteses, e sobre quais condições aí teóricas e, enfim, Émilie Châtelet restabelece. E essa é uma análise geral, assim. Então, sobre essas duas perspectivas, como essa subordinação das hipóteses aos princípios do conhecimento, óbvio, isso vendo de uma maneira panorâmica, já é algo que contribuiu, ou seja, já é muito significativo para colocar essa pensadora dentro do cânone, sabe? Como reivindicar sua importância e sua originalidade. E quanto mais se estuda, mais se percebe como ela, na verdade, as suas próprias doutrinas metafísicas, epistemológicas, dentro das suas sutilezas, claro, ela vai usar os princípios do conhecimento como o de Leibniz e Wolff, mas ela, aí dentro do princípio, de como é entendido o princípio, de como é entendido o seu uso, o seu emprego na ciência, tudo isso são sutilezas que estão, assim, demonstrando, nos fornecendo argumentos cada vez mais para dizer, cara, existiu uma pensadora no século XVIII muito influente que foi esquecida, que foi apagada, que influenciou muito. Kant faz uma referência no primeiro escrito dele. E nem assim os kantianos, obviamente, tiveram assim... eu digo mais sobre um olhar atento, sabe? Eu digo sobre um olhar atencioso e as minúcias, as sutilezas, e, enfim, em geral, essa contribuição filosófica muito importante como uma das, e o reconhecimento também como uma das precursoras do método hipotético dedutivo. E bom, pessoal, eu acho que eu dei um panorama geral. Eu não sei se foi muito... aqui são umas das biografias, eu não sei se eu consegui ser muito claro do porquê Émile Châtelet e o método experimental são uma reivindicação que eu acredito importante, e uma das mais claras sobre a sua originalidade, porque, enfim, ela recolocando o método, as hipóteses, só que sobre outras condições no método experimental, ela aperfeiçoa o método experimental newtoniano, ou seja, ela é uma filósofa experimental no sentido newtoniano, mas não como os newtonianos. E isso vai ter muitos desdobramentos dentro da história da filosofia subsequente, sabe? Ali 40, 50 anos depois. E, enfim, quando entra no século XIX, com Scherer, Bachelard, enfim, e depois com Popper, nenhum deles reconhece ela como uma das precursoras desse movimento. Então, eu venho nesse sentido de dois movimentos, assim, reivindicar teoricamente, exegeticamente, o porquê que sustenta que ela é uma autora original, sabe? Que ela teve contribuições teóricas muito importantes. Mas é isso. Só aqui agradeço muito. E, enfim, esse é meu contato. Se alguém, enfim, quiser conversar mais sobre, ler, fazer um grupo de estudos, porque é um trabalho um pouco sozinho, assim, a questão de não ter traduções também é uma questão que às vezes limita muito, mas em breve teremos, assim, o grupo Emily está trabalhando nisso, e em breve teremos, ao menos da obra magna, os 11 primeiros capítulos serão traduzidos para o português, publicados, enfim, e acho que isso vai ter bastante impacto e bastante influência sobre os estudos da Émilie Châtelet em língua portuguesa, em língua espanhola, que são idiomas que praticamente não há, assim, um volume considerável de produções sobre. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Germano, por sua apresentação. Agora a gente parte para o momento de perguntas. Então, podem levantar as mãos. Pode fazer a pergunta. Germano, parabéns. Antes de tudo, quero dizer que é um prazer, assim,
ver uma pessoa jovem e tão cheia de paixão pela pesquisa, né? É muito empolgante te ouvir falar. E também, muito obrigada por trazer essa filósofa, eu não conhecia, foi, foi um deleite ouvir sobre ela, uma inspiração realmente. Eu tenho buscado conhecer algumas filósofas, porque realmente teve um apagamento, né, das mulheres filósofas na história, e quando a gente encontra, assim, um achado desse, é um tesouro muito precioso, né? Então, muito obrigada mesmo. É incrível, né, que ela, naquele tempo, 1706 a 1749, né, a importância que ela teve e foi esquecida, foi apagada, né? Então, eu só queria agradecer mesmo, interessantíssimo, vou pesquisar sobre. Gostei muito ali da citação que tu colocasse, que é a experiência, a bengala que a natureza deu a nós, né? Cegos, para que nos guiem em nossas pesquisas. Muitíssimo obrigado, muitíssimo, tá? Eu queria te agradecer mesmo. Bom, rapidinho, eu que agradeço, assim, de verdade, também, pelos elogios, mas principalmente porque, enfim, essa é a ideia, que mais pessoas conheçam, enfim, que mais pessoas tenham consciência de que houve, por exemplo, como ela também, houve Annie Conway, que influenciou muito Leibniz. Inclusive, ele, enfim, admite isso em cartas. Enfim, e agradeço muito também pela tua pesquisa. Assim. Eu confesso que eu não pude, como ontem, eu não tenho muito o que contribuir, assim, porque realmente não conheço a filosofia de Bergson e coisa, mas eu acho tudo o que eu tenho escutado até hoje, enfim, de autores paralelos, até da própria concepção da infância, que, via de regra, é uma concepção moderna, assim, né? Porque vem, e aí o Foucault vai dizer disso, enfim, a gente conversou um pouco ontem sobre como, enfim, a própria, essa conceptualização da infância como algo cristalizado é algo moderno, e, enfim, que vem dentro dessa borbulha de métodos e de, enfim, mas eu acho que essas tentativas de disrupção, assim, com Bergson, com Deleuze, sobre essas olhar a criança, olhar o tempo, o nosso e a nossa relação com elas de outras perspectivas muito importante. Então, assim, a tua e a da Angela ontem me fizeram muito pensar e cada vez estão aumentando também o meu interesse por esses temas, assim. Agradeço muito também pela tua contribuição. Eu achei muitíssimo interessante que ela teve, né, uma vida inteira, ela teve filhos e só depois ela pôde desenvolver essa maturidade intelectual, né? E não sei se é porque eu me encontro também na mesma cena histórica, né, da minha vida, também tive meus filhos e só agora nesse tempo que eu voltei a estudar. Eu iniciei agora o mestrado no início do ano e já chegar de cara com Deleuze, Guattari e Bergson. Então, para mim, eu vejo muito a infância em todos os escritos deles, porque realmente a infância ela não é uma coisa que se encaixa, né, nesse método tradicional em que coloca todas as crianças na mesma caixinha, né, e não valoriza essa singularidade, essa multiplicidade que tem o ser humano, né? Então, que seria isso? Muito obrigada. Gabriel levantou a mão, quer fazer alguma pergunta? Bom dia, pessoal. É mais para agradecer a apresentação do Germano, porque eu já tem um tempinho que eu fiz um trabalho durante uma disciplina no curso relacionado a Madame do Châtelet, né? Por mais que minha leitura é muito vaga, por causa que dentro aqui do curso, aqui na UEMA, a gente tem uma baixa mesmo participação de autora feminina, seja nos currículos ou em alguns outros momentos durante a sua formação acadêmica. E sempre que eu posso, eu literalmente contrario os professores e tento apresentar algumas filósofas para discussão. Então, até para complementar um pouco mais sobre a Madame de Chartelet, até caso tu tiver no nosso grupo do Erefil, né, lá no WhatsApp, eu posso estar colocando algum material dela que eu tenho alguma coisa baixada.
Eu só tenho que caçar onde está esse negócio. Pois teve um momento da tua apresentação, principalmente a relação dela, a questão dela na biografia, né? Que, claro, tanto ela como outras filósofas, principalmente aquelas que são mais assim jogadas de escanteio e as que são mais de séculos passados, né? Tem uma carência realmente sobre questão de biografia. Mas em relação à francesa, ela já muito jovem, ela já tinha condições de estudo, tanto que a família dela, que não vou lembrar se era aristocrata, monárquica, só sei que eles tinham condições dentro do parlamento, onde ela já com 16, 18 anos, ela tinha uma biblioteca para ela, com mais de 800 livros, então ela já tinha um material que ela podia estudar. E um dos problemas que ela tem em relação a seus materiais, né, seja de tradução, publicação, afins, é que muitos dos seus artigos que ela publicou durante sua formação acadêmica, ela teve que utilizar não, o anonimato, por causa que, seja na era da modernidade, né, e outros momentos históricos, era extremamente questionável uma mulher ter uma capacidade intelectual na altura de alguns outros homens. Então, muitos dos trabalhos dela eram descredibilizados por ela ser mulher. Então, a gente tem o problema que, querendo ou não, é um epistemicídio acadêmico, e ela só teve reconhecimento de seus artigos anos depois de suas... Eu acho que já era no final do processo dela na universidade. Pois em um dos jornais que ela publicou seus artigos, teve até premiação, ela recebeu uma premiação de um trabalho, e ela não podia receber devido ao anonimato. Então, se ela tivesse aparecido para receber o prêmio, não seria entregue por causa que era outro nome. Eu acho que é isso, mais para complementar mesmo sobre a autora, a importância dela, né? Já que ainda vem sendo traduzidos alguns materiais dela que ainda estão jogados na Europa. Aí, caso tu quiser, eu posso estar colocando lá no grupo, quando eu achar algum material dela aqui disponível para mim. É isso. Bom, rapidinho. Não, muito obrigado, assim, de verdade, também, enfim, enfim, por ter agradecido o trabalho, eu fico muito feliz, assim, e claro, como eu disse também para a Franciele, esse é o objetivo, é divulgar o trabalho da Madame du Châtelet, justamente porque a gente ainda tem a gente sabe muito pouca coisa sobre ela. Assim, tu comentou alguns fatos que eu entendo, existe, digamos que algumas camadas de bibliografia, e esse é um problema que, como eu comentei, que são as questões da tradução. Eu diria que praticamente 90% das publicações comentadas de Émilie Châtelet estão em inglês, publicados pelo Centro da Universidade de Paderborn, que eles têm uma revista e enfim, um conjunto de livros que eles publicam mensalmente, muito importante, mas estão todos em inglês, em alemão e em francês. Porque o próprio, assim, a própria bibliografia da Madame sobre ela ter frequentado a academia é muito controversa, assim. E sim, ela foi, e por isso que eu digo que existem teorias. As principais aceitas são que ela ou teve essa educação junto com o irmão, ou que ela teve uma educação em algum convento por um período de tempo. Seriam assim, isso está no livro da Zinsser, Judith Zinsser, que foi uma das primeiras grandes biografias da Madame du Châtelet. Mas, enfim, tem muita coisa interessante, assim, muita coisa interessante. Agora eu estou trabalhando, espero conseguir ver alguma coisa sobre o verbete da Enciclopédia de Stanford, porque é um dos textos mais completos introdutórios da Madame du Châtelet, assim, na minha opinião. E, enfim, a gente precisa de gente, sabe? É isso que eu estou buscando, assim, gente que possa trabalhar. Então, se tu tem interesse, entre em contato comigo, assim, vamos criar um grupo, porque a gente precisa de braços, assim. Aqui na UFSM, no caso, também tem uma falta de mulheres, como todos os currículos nacionais em geral, assim. E não só nacionais, internacionais também. E ali, no caso, tem a professora Michele, que é enfim, uma das nossas referências nacionais em renovação do cânone, no caso, que é minha orientadora, que orienta o pessoal na UFSM, e que dá essas direções, assim. Eu queria só fazer um parênteses aqui, que eu acabei esquecendo, eu tinha que ter falado na apresentação,
que é sobre essa leitura do método experimental, que eu queria deixar bem claro que é uma leitura específica, tá? E que isso é muito interessante porque há inúmeras leituras que podem ser feitas da Madame de Châtelet. Eu me aproximo muito da leitura que a Catherine Bradley, uma professora da Universidade de Duke, está fazendo, num livro que ela publicou em 2019. Eu tenho algumas incidências, mas é muito aproximado àquela leitura. Só que existem outras leituras, tão caridosas quanto nada caridosas. Inclusive, então, é isso, assim, é um convite geral para que quem quiser somar nessa, assim, a gente está precisando. Eu quero ver se eu consigo montar um grupo de estudos, assim, online mesmo, para a gente possa ler, debater, traduzir, enfim, juntos, aprender a ler francês, aprender a ler o que tiver que aprender, para conseguir acessar esses materiais e que não ficar defendendo tanto da boa vontade, assim, porque é de um grande pesquisador sentar e fazer a edição no material, fazer a tradução no material, e que a gente possa, ainda que de forma um pouco mais precária, mas trabalhar esses conteúdos, sabe? É isso que eu tenho vontade e faço um convite, como eu disse, para todos, assim. Entre em contato e vamos conversar. E muito obrigado, Vinícius, muito obrigado ao Matheus, que estava ali ontem, por estar fazendo um evento para o Rio Grande do Sul. Para o Rio Grande do Sul, não, perdão, gente. Para a região sul. Enfim, um evento para a região sul e, enfim, é um pouco triste que a gente não tenha uma representação e que isso não possa estar acontecendo, mas vamos trabalhar aí para que, quem sabe, algumas das universidades da região sul possam receber ano que vem um evento presencial online. Enfim, e agradeço muito pela disposição e pela motivação de estar tocando um projeto tão grande como é a FNSU. E é isso. Obrigado, gente. Perfeito, Germano, perfeito, Franciele. Nós que agradecemos de coração essa comunicação, disponibilidade de estar participando do 10º Encontro Regional de Estudantes de Filosofia do Sul. Eu espero que ano que vem a gente consiga, né? Eu consiga visitar o Sul, é a primeira vez que eu, sim, hipoteticamente falando, se houver presencial, eu pretendo sim participar. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia, o 37º, né? É um encontro que nasceu lá no período da redemocratização, diante da ditadura, que nós resistimos, tentando colocar a filosofia no 2º grau, que hoje corresponde ao ensino médio. Então, a gente não pode deixar essa tradição morrer. Eu sei que a pandemia deu enfraquecida em todo o movimento estudantil em geral, e de filosofia ainda. Então, tem centros acadêmicos que nunca ouviram falar sobre esses eventos. Então, sobre o Encontro Nacional, a gente ainda vai conversar sobre ser híbrido, porque talvez as comunicações possam ser híbridas. Lá na Universidade Federal de Sergipe, a gente tem um sinal péssimo, o Drone não funciona direito, então a gente não pode colocar algo sem garantia de internet. Se fosse para ter um evento híbrido, a gente teria que contratar uma empresa, e a gente está sem financeiro, né? Falando de financeiro, o lote virá hoje, né? É o 3º e último lote. As submissões, acredito que vão até setembro, mas acho que vai ter prorrogação. Então, a importância de vocês participarem desse evento para a gente, talvez, conseguir mais pessoas na nossa linha de pesquisa e fazer um grupo de pesquisa. E o Germano pode contar com os grupos da FENEFIL para formalizar ali seu grupo de estudo. Então, a gente está aí justamente para isso, para fortalecer a pesquisa dos estudantes, pesquisas autônomas, independentes, orientadas. Enfim, agora à tarde a gente vai ter a plenária, né, a Assembleia Geral Regional. É importante a presença dos estudantes, dos centros acadêmicos. A gente está construindo o manifesto, né? É importante também quem for o centro acadêmico conversar com a diretoria para ver se rola a assinatura do manifesto, que a gente pretende fazer a publicação tanto no Instagram quanto no nosso site, depois de todo mundo, né, feito sua sugestão, suas críticas e etc e tal. Então é isso, participem agora à tarde. À noite a gente vai ter a mesa de abertura do primeiro Encontro Nacional de Estudantes do EAD, estudante de filosofia do EAD, tá, gente? A gente se vê mais tarde, tá bom? Um abraço, tenham um bom dia, uma boa tarde, e é isso.
Tchau, gente. Muito obrigada.